você já sabe sobre o universo das moedas digitais e fintechs? Bom, você pode não saber muita coisa, mas provavelmente você já utiliza os serviços das fintechs no seu dia a dia. E é sobre isso que iremos conversar hoje. O meu nome é Amanda Deschi e sejam bem-vindos ao MBA Cast dedicado ao tema de finanças e controladoria. Estou aqui com dois convidados mais do que especiais, professor Bruno Diniz, que é autor best-seller e também especialista em inovação financeira, e também o professor Fábio Junges, que é empresário na área de tecnologia e inovação. Desde já agradeço a presença dos nossos queridos professores no MBAcast de hoje. Eu tenho certeza que o conteúdo vai vir recheado. Então, professor Bruno, pode se apresentar aos nossos espectadores. Fala, Amanda, tudo bem? Olá, pessoal que está me ouvindo. É um prazer estar aqui, mais uma vez, participando desse MBA. Né? Quem me conhece das aulas também vê que eu estou em diferentes cursos aqui do MBA USP Exalc. Mas, bom, pessoal, meu nome é Bruno Diniz, eu sou especialista em inovação no mercado financeiro, tenho uma consultoria chamada Spiralen e tenho 3 livros publicados que também acabaram se tornando best-sellers. Né? Um deles chama, o primeiro de todos é o Fenômeno Fintech, o segundo, a Nova Lógica Financeira, e o terceiro, a Era da Criptoeconomia, que inclusive tem bastante fit aqui com o assunto que a gente vai conversar hoje sobre fintechs e o ambiente de ativos digitais. Então, prazer estar aqui. Prazer é todo nosso, professor. E agora gostaria de convidar o nosso próximo convidado, o professor Fábio. O palco é todo seu. Manda, obrigado pelo convite, um prazer estar participando mais uma vez aqui com vocês. Bruno, prazer compartilhar contigo esse momento. Eu também passo, né, algumas vezes durante o ano aqui nas telas dos MBAs, né, mas eu tenho aqui as minhas atividades empresariais, tenho empresas na área de tecnologia, sou formado, né, eu sou doutor em administração, tenho trabalhado muito o tema criptoeconomia, né, fiz imersões, né, em temas de moedas digitais, blockchain, tokenização. Então, sim, tem uma super expectativa, não só para essa conversa, mas eventualmente do que a gente pode construir a partir das conexões que nós faremos por aqui, Bruno. Então, vamos ter um papo gostoso aí de um assunto que é super instigante, né, e viciante, né? A gente entra nesse assunto e não consegue mais sair, né? É isso aí, professor. Esse é um tema que está sempre como tendência, e aí eu já começo a minha primeira pergunta para vocês. O que que a gente espera desse mercado de moedas digitais e fintech? Está aquecido, não está aquecido? Está mudando? Mudando, eu tenho certeza que está. Mas quanto? Quanto isso impacta de fato? O que que a gente pode esperar de novidade? Maravilha. Legal, Amanda. Eu acho que para a gente falar um pouco disso, é bom talvez dar alguns passos para trás, né? Se a gente parar para olhar, inclusive esse livro aqui, que é o Era da Criptoeconomia que eu citei, que foi a última obra que eu escrevi, e ele tenta trazer um pouco de luz sobre como a gente teve esse avanço das moedas digitais no mercado, como surgiu tudo isso. Então, quando a gente olha para trás, né, a partir do momento onde o Bitcoin, que foi o primeiro ativo digital que surgiu, ele subverteu a lógica do que a gente tinha dentro do mercado financeiro tradicional. Então, ele trouxe um elemento novo, ele trouxe uma nova forma das pessoas interagirem dentro de um ambiente totalmente digital, abriu caminho para que a gente visse outras inovações, como foi o caso da rede Ethereum, e a partir daí outras redes que foram adicionar mais capacidade a esse novo ativo digital. Eu gosto de falar, e eu falo isso no livro, que o Bitcoin ele deu origem a uma nova classe de ativos dentro do mercado financeiro, que são os criptoativos. Né? Então, quando a gente fala de uma nova classe de ativo, a última vez que aconteceu algo parecido foi quando as ações surgiram. Então, fazia bastante tempo que a gente via, né, centenas aí de anos, até que a gente visse essa nova interação, esse novo formato. O que acontece hoje é que a gente está tendo uma aproximação, e isso vem acontecendo ao longo dos anos, dessa nova classe de ativos, dessa nova capacidade que ele traz para o mercado, que a gente chama de programabilidade, né? A gente tem um dinheiro programável, né? Uma espécie de um ativo de valor programável dentro de uma rede. E o mercado financeiro tradicional está se aproximando. Então, o que a gente tem, e eu exploro no livro, é o processo de convergência entre o mercado financeiro tradicional e o mercado dos criptoativos. O mercado já entendeu que tem uma capacidade tecnológica que faz sentido e, aos poucos, está desenvolvendo produtos que criam, aí, inclusive, uma ponte entre esses dois mundos. A gente viu aí, recentemente, aprovado nos Estados Unidos os ETFs, né, que são os fundos listados em bolsa, baseado em criptoativos. O Brasil, a gente teve aqui o lançamento antes, o primeiro do mundo foi lançado aqui no Brasil, mas o mercado norte-americano é um mercado super representativo e que movimenta e dita tendência, né?
Então, a gente está vendo o que eu posso dizer nas duas frentes. A gente vê uma aproximação da classe de ativos dos criptoativos como algo que vem tomando força no mercado, o mercado financeiro tradicional tá olhando. Temos movimentos de vários bancos centrais desenvolvendo as suas próprias moedas digitais, ou seja, entendendo que tem uma capacidade de programabilidade que existe nesse mundo e que pode ser agregado às suas moedas, né? E também um movimento mais amplo de tokenização da economia, que é um dos objetivos, inclusive, do próprio Banco Central brasileiro e que tem sido colocado por outros países, né? Que é trazer também não só ativos financeiros, mas ativos reais, e diferentes outros espécies de ativos dentro dessa realidade, tokenizando ali, representando isso dentro desse contexto e facilitando essas trocas de uma forma muito mais eficiente, né? Então, assim, o panorama está aquecido, estamos tendo um processo de aproximação e isso está levando também a economia a uma transformação de infraestrutura, o que é algo super relevante e que entra na pauta aí de todo mundo que precisa se navegar dentro do mundo financeiro, né? E você, professor Fábio, o que você tem analisado aí dentro desse universo? Então, obrigado, Bruno. Eu acho que a tua abordagem ela é maravilhosa. Assim, eu gosto muito de olhar também assim essa história, né, recente que a gente pôde viver. E eu acho que nós somos muito felizardos, na verdade, de poder numa mesma geração, né, viver um mundo, né, sem internet, com internet, um mundo sem criptoativos e com criptoativos, né? Acho que aqui tem duas grandes transformações e que, enfim, os livros de história vão contar bem né, esses episódios e a gente teve a oportunidade de vivê-los, né? Quer dizer, sim, eu acho que você menos do que eu, porque eu sou um pouco mais velho, então eu acho que eu vivi mais offline, né? Eu vivia um mundo em que a gente dizia, né, que eu vou lá conectar na internet, né? Como se a internet fosse um outro mundo, né? E aí existia o lá e o aqui, como eu brinco, né? Então, eu estou conectado ou não, né? E hoje não existe mais isso, né? Hoje tudo que a gente faz na nossa vida, né, faz parte disso. Mas eu acho que interessante o que tu colocaste, eu vou reforçar um ponto aqui, que é o seguinte, ó, tem duas coisas que são é, inegáveis e impossíveis de não abranger todas as pessoas, ou quase todas as pessoas do planeta. Tem duas dimensões, que é a dimensão do dinheiro e a dimensão da tecnologia, né? Dinheiro movimenta o mundo, para tudo que a gente faz na vida, a gente precisa de dinheiro, e cada vez mais tecnologia, né, também faz parte do que nós precisamos para viver, né? Não era no passado assim, mas hoje ninguém mais, né, consegue moderadamente viver bem sem tecnologia e sem dinheiro, né? E quando a gente fala dos criptoativos, e você bem comentou assim dessa história, a gente está falando de 15 anos, né? O Bitcoin é uma criação, né, ou uma ideia lançada, né, num paper do Satoshi Nakamoto em outubro de 2008, né, e os primeiros blocos, ou o primeiro bloco, né, da blockchain do Bitcoin foi em janeiro de 2009. Então a gente está falando de 15 anos e meio, né, de história, o que é absolutamente nada, né, num espectro mais amplo, né, mas é a primeira vez que a gente tem dinheiro programável. Eu tinha feito essa anotação para não esquecer de usar essa expressão, Bruno, isso tu já usou, quer dizer que mesmo sem a gente ter combinado aqui, a gente está dizendo que, olha, o dinheiro programável vai mudar muita coisa daqui para frente, né? Inclusive, né, a economia tradicional, né? Porque assim o mercado financeiro tradicional ele já entendeu que o futuro vai ser um mercado financeiro digital. E ele passa por dinheiro programável e, portanto, passa por criptoativos, né? E aí um ponto que eu queria, Bruno, comentar aqui também, porque quando a gente fala criptoativo, parece que é uma coisa só, né? Quando eu dou as minhas aulas de blockchain, de Bitcoin, parece que a gente está falando só de Bitcoin, né? E assim, eu gosto de uma classificação tem N classificações distintas, né? Mas eu gosto de uma que diz o seguinte: olha, existe, né, uma classe que são criptomoedas, tais como Bitcoin, tais como Ether, tais como Matic, tais como milhares, hoje são, né, Bruno, assim, são dezenas de milhares de criptomoedas, né? Tem uma segunda classe, né, que ela tem um comportamento um pouquinho diferente, que são as chamadas stablecoins, né, que também são criptoativos, mas são moedas que sempre são pareadas a uma outra moeda. Então tem, né,
o SDC, que é o dólar, né, ele sempre vale $1, o SDT sempre vale $1, e aqui no Brasil a gente já tem boas stablecoins, né, BRLA, BRZ da Transfero, já tem bons projetos e produtos baseados em stablecoin. Falei da segunda, né? Então, criptomoedas e stablecoins. A terceira classe, Bruno, são as CBDCs, né? Central Bank Digital Currencies, as moedas de bancos centrais. Mais uma vez, o Brasil está muito bem, né? O projeto do Drex, que a gente seguramente vai falar um pouco mais depois, ele é um projeto bastante interessante. O Brasil está muito bem posicionado. Aliás, o mercado financeiro do Brasil ele é muito adiantado. Já foi assim com o Pix, já foi assim com bancos digitais, já foi assim com outros episódios, né? A quarta classe que eu vou trazer para cá são tokens, né, de ativos reais, né? Então os security tokens ou os RWAs, aqueles tokens que representam algo, né? Representa uma ação, representa um equity, representa uma propriedade, representa uma fração de algo, né? E a quinta, os tokens que representam ativos não financeiros, né? Os NFTs, os colecionáveis, a reputação, a fidelidade de alguém com a sua marca e tal. Esse conjunto de 5 categorias vão mudar a nossa economia, né, Bruno? Daqui para frente a gente vai ver cada vez mais esses 5 modos aqui de operar o dinheiro programável que vão para muito além do Bitcoin. Maravilha. E, professor Fábio, até fazendo uma adendo em relação a isso, né? Quando a gente explode essas categorias, as diferentes interações entre elas, a gente vê mudanças de mecânica de mercado. Então, as próprias finanças descentralizadas, né? Quando a gente começa a entender que a gente pode ter no meio de uma relação entre partes, a gente tem um contrato inteligente no meio, né, balizando essas relações, né, basicamente substituindo em muitos casos o papel do intermediário financeiro que a gente tem hoje, né, seja de um player que fica no meio captando o recurso de um lado e emprestando do outro. A gente pode ter um contrato inteligente que faça essas vezes e que também tem essa capacidade de rodar 24/7 e que tem também mecânicas que podem levar a coisas, a questionamentos que a gente via no mercado. Se a gente parar para olhar, por exemplo, existe um porquê, obviamente, de uma limitação de mercado, da gente ter um mercado que funciona em dias úteis, né? Quando você leva isso para um contexto da capacidade que a gente encontra nesse mundo, a gente extrapola. A gente pode, inclusive, ver situações onde, em contratos nesse mundo das finanças descentralizadas, né, que você abstrai esse intermediário, você pode pegar um empréstimo e ser cobrado por hora, né? A hora de empréstimo, né? Você começa a mexer com variáveis que no mercado tradicional elas eram muito imutáveis e que agora, quando você extrapola isso, a coisa ganha uma dimensão maior, né? Inclusive levando a provocações do próprio mercado tradicional. Saiu uma notícia não tem muito tempo que a Bolsa de Nova York, a New York Stock Exchange, ela está considerando operar 24/7 para fazer frente ao mundo cripto, que é 24/7, né? Então ele não para. Então você começa a ter questionamentos em relação a elementos que eram muito, como eu posso dizer, consolidados no nosso dia a dia financeiro, e isso começa a ser colocado em questionamento, né? Até aproveitando que a gente também está falando do MBA aqui, de finanças e controladoria, tem todo um trabalho que a gente começa a ver, inclusive do ponto de vista fiscal, de como, inclusive, as regras do mundo contábil começando a tentar acomodar essa nova classe de ativo, uma vez que isso vai estar no balanço das empresas e tudo mais. Então, você tem toda uma movimentação, não é um elemento que, adicionado à economia, ele mexe com vários pilares, né? Ele mexe com mecânicas, ele mexe com as entidades, com as instituições, a forma como elas passam a operar, ou até questionando o funcionamento deles, como vem acontecendo e como pode passar a acontecer daqui por diante. Então, eu posso dizer para quem está nos ouvindo aqui que a gente está diante de uma mudança, basicamente, que é uma mudança de infraestrutura e que leva a uma mudança de vários conceitos e questionamentos da dinâmica de mercado. Então, isso é um tema super relevante. Entender essa sopa de letrinhas. A gente falou, né, como o Vabo falou aqui, de stablecoins, CBDCs, do real world assets, que são ativos do mundo real, como a gente vê a representação disso,
das criptomoedas de uma forma ampla. Então, isso não pode. Se tem um tema realmente relevante que a gente está tratando a partir de agora, né, que já vem ganhando força ao longo do tempo, sem dúvida tem a ver com essa realidade blockchain dos criptoativos. Ô Bruno, eu acho que a gente vai ter um problema aqui na nossa sessão, porque a gente poderia ficar 24 horas fazendo essa gravação aqui, que não ia conseguir esgotar todos os assuntos. Tu falaste de um ponto interessante, assim, tem duas dimensões, né, da realidade humana que são fortemente questionadas aqui. Uma delas é essa dimensão do tempo, né, quer dizer assim, o dinheiro no tempo, né, porque Uhum. por décadas, né, os sistemas funcionam nos slots de tempo em que ele pode ser processado, né? Então, nós vivemos isso aqui no Brasil, quer dizer, assim, a simples mudança de DOC e TED para PIX, né? Assim, PIX por sendo, né, um modelo de um meio de pagamento que opera 24/7, e aí você imagina o quanto o PIX não destravou da economia simplesmente por quebrar a barreira de tempo, né? Essa dimensão do tempo em que antes, bom, o DOC compensa dia seguinte, o TED só se feito até tal hora, quer dizer, dois sistemas de pagamento que foram praticamente dizimados. O DOC já saiu do ar, o TED ainda parece que tem alguns bancos que ainda fazem TED, né? Mas enfim, não, acho que não há dúvida de que o TED também desmancha daqui a pouco, né? E daqui a pouco tudo vai ser, talvez nem Pix, né? Talvez em breve a gente vai ter um Drex aqui que vai fazer esse papel. Depois a gente vai falar do Drex. A outra dimensão, então, uma delas é o tempo, né? O tempo do dinheiro, o teu exemplo ele é fantástico, assim, o empréstimo por hora. Você imagina a mudança que precisa existir no mindset, na cultura, na contabilidade, né, no jeito de operar, porque na melhor das hipóteses, quando a gente pensa em mercado financeiro calcula em dias, né, os juros por dia. Né? Então, imagina a gente precisar trazer para o mercado essa discussão do juro por minuto, né, ou juro Sim, por hora. Isso exato. é dinheiro programável, e aliás, não vai nem existir essa discussão, porque assim, isso vai acontecer e vai ser automaticamente, daqui a pouco a gente vai estar com o dinheiro, né, no tempo. A outra dimensão que eu queria trazer aqui, Bruno, para a gente refletir um pouco, é a dimensão de espaço, porque também o mercado financeiro ele foi historicamente, né, controlado pela fronteira do país, né? Então o país ele tem esse papel do instituir as suas regras, a sua moeda, a sua regulamentação, os seus controles, a sua maneira de controlar o cross-border, seja de dentro do país para fora, ou seja de fora para dentro. Agora tem todas essas discussões de DeFi, né, então que você pode pegar eventualmente um imóvel tokenizado, usar como garantia, como colateral numa operação de DeFi, em que você alavanca o teu imóvel que está tokenizado aqui para uma operação de DeFi que não está aqui, né? Assim, a noção do aqui dentro do país, dentro da fronteira, se desmancha, assim como se desmancha essa operação, né, essa dimensão de tempo. Acho que esse é um aspecto que eu queria trazer. O outro, eu queria dar dois exemplos, né, de projetos que a gente tem participado, porque uma das minhas empresas é justamente de desenvolvimento de soluções em tokenização de ativos. E a gente criou, né, para uma empresa aqui no Brasil chamada NetSpaces, que talvez seja uma das principais, digamos assim, desbravadoras desse mercado imobiliário, no mercado de imóveis tokenizados. Ele é maior do que o mercado da Bolsa de Valores, significativamente maior, tem muito mais mercado imobiliário no mundo do que Bolsa de Valor, em termos de volume, são 3, 4 vezes mais, né, investimentos em mercado imobiliário do que em Bolsa. Né? E no momento que você pensa, né, que você pode pegar um imóvel, tokenizar, né, ou digitalizar a propriedade do imóvel e até fracionar, a gente começa, né, a imaginar, né, e eu falo imaginar porque nem sempre a legislação acompanha essa possibilidade, mas lá que o Bruno vai poder comprar um pequeno percentual de uma sala comercial lá na Quinta Avenida em Nova York, e todo mês vai pingar na wallet do Bruno, né, um percentual equivalente à sua participação naquele imóvel em criptoativo, quer dizer, em criptomoeda. Inimaginável no mundo atual, né, mas absolutamente certeza de que em algum tempo a gente vai ter isso, esse mercado imobiliário
global, distribuído, fragmentado, sendo usado como colateral para operações de crédito. Então, assim, a mudança que a gente prevê, né, Bruno, ela é muito profunda. Ela não é só uma mudança de, né, incremental, uma inovação incremental, mas ela é a possibilidade de redesenhar o mercado financeiro. E aí eu vou fazer uma ponte aqui, Bruno, para te fazer uma pergunta, porque nesse sentido de que, né, o ambiente econômico financeiro muda significativamente, a gente vê o Brasil dando passos importantes, né, assim, desbravando bem, quer dizer, Pix foi uma das primeiras, né, é, implementações, né, de transações instantâneas do mundo. Hoje se o número não mudou, o único país que tem transações instantâneas em volume maior do que o Brasil é a Índia, né, e por conta, obviamente, né, de 6, 7 vezes mais gente lá, então lá qualquer coisa é maior que o Brasil, né, mas o Pix está muito bem posicionado e a gente tem uma grande expectativa pelo Drex. Vamos tentar explorar um pouquinho, Bruno, assim, diferenças de Pix e de Drex, e quando o Drex vier, o que a gente vai conseguir imaginar como a nossa economia vai funcionar. Se puder me ajudar aqui, depois eu trago mais alguns Claro. insights aqui de Drex. Maravilha, Fábio. Então, assim, olhando um pouco disso, e teve alguns elementos que acho que vale a gente falar um pouquinho antes, assim. Você deu exemplo em relação a como isso está sendo incorporado pelos países, tem um desacoplamento que a gente tem entre regulação e tecnologia, que aconteceu em vários momentos na história, né, a tecnologia indo mais à frente do que o componente regulatório. E tem aquele teste, né? O mercado vai testando o uso das pessoas, os casos práticos de mercado, e a tecnologia blockchain vem passando por isso aí há quase 15 anos, aí cerca de 15 anos, um pouquinho mais, como você mesmo colocou. E aí, com essa evolução, a gente começa a ter mecanismos que precisam ser alterados. Hoje, se a gente, antes de falar até mesmo do Drex, a gente tem um movimento de regulatório acontecendo no Brasil, que também tem colocado a gente à frente de outros países. Né? Então, a gente teve no final de 22, foi assinado aí a lei guarda-chuva para poder lidar a respeito disso, né? E que entrou no ar a partir aí de meados de 23, estabelecendo um marco legal para os criptoativos de uma forma bem, bem clara. E colocando o Banco Central numa posição de ser o desenvolvedor para fazer o que a gente fala de infralegal, que é de toda a parte específica em relação ao regulatório. A gente vai ter um processo de licença para quem opera nesse mercado, que o mercado tem chamado lá fora de Virtual Asset Service Providers, ou VASPs. Provavelmente aqui no Brasil vamos ficar com esse nome, ou vamos trazer uma sigla que seja mais abrasileirada. Mas sim, a gente tem esse movimento. Já é esperado que grandes instituições, como os grandes bancos que a gente vê aqui no Brasil, também passem a operar. Alguns já estão operando, e alguma coisa no sentido regulatório vai acontecer. Tem discussões sobre stablecoins, como o Fábio colocou. Então, o mercado ele vai ter que reimaginar a questão da transferência de recurso entre fronteiras. Né? A gente tem tecnologia hoje, já é feito muita coisa de remessa com muito mais eficiência através desses mecanismos baseados em blockchain. Então, o mercado também vai acomodar isso. Então, o que tem acontecido globalmente, né, em linhas gerais? O mundo, né, e os bancos centrais têm percebido que existe uma capacidade de programabilidade, como a gente falou, com a utilização de contratos inteligentes, que consegue mudar a economia, consegue transformar a economia. E muitos países estão tentando acomodar essa capacidade na sua própria moeda e criando suas versões digitais aí, emitidas por bancos centrais. Né? E aqui no Brasil a gente tem o projeto do Drex. Ele é um projeto que basicamente ele tem uma mecânica que funciona entre instituições. A gente tem uma plataforma colocada pelo regulador, onde a gente vê a tokenização dos balanços das instituições financeiras, né? Então eles começam aí dentro de uma rede que é compatível com a rede Ethereum, que é uma rede que tem essa capacidade de programabilidade. Eles vão usar a rede, já estão usando em testes agora que estão acontecendo, Hyperledger Bezo, que é compatível com a máquina virtual do Ethereum, ou seja, capacitando aí essas transações com contratos inteligentes. E a gente tem, diferentemente do mundo cripto, onde a gente tem várias mecânicas aí de validação de operações, quem são os players que validam, que a gente chama de os nós validadores das transações que são gravadas nessa cadeia de blocos, né? Por isso que a gente chama de blockchain,
são as instituições financeiras reguladas. Então, você tem o Banco Central balizando e várias instituições como uma parte dessa rede validando a operação. Então, vários aspectos estão sendo lidados em relação à questão de privacidade, por exemplo, entre as instituições que vão acabar, por estarem validando, vão acabar enxergando todas as transações acontecendo. Então, o mercado tá agora trabalhando em questões para resolver isso. Mas, uma vez que isso esteja resolvido, a gente vai ver essas instituições emitindo um real digital, né, com balanço já tokenizado para as instituições emitindo isso diretamente para os consumidores. E isso bota na mão do consumidor uma capacidade, várias capacidades que a gente já vê no mundo de criptoativos, como bem foi colocado, né? Você colocar uma operação financeira que tenha elementos autoexecutáveis baseados no contrato inteligente. Então, a gente fala muito de uma operação que o mercado, que é a mais simples para exemplificar o potencial do Drex e de outras moedas digitais de bancos centrais, que é o deliver versus payment, né? Que quando a gente faz uma entrega a gente tem um momento onde a troca financeira e a troca efetiva, ela está desacoplada. Então, quando a gente tem, por exemplo, uma troca de imóvel, você compra um imóvel, você tem um processo também de passar o dinheiro e depois trocar o registro, né? Aqui o processo é simultâneo, você já faz isso com essa tecnologia, a partir do momento onde você faz a troca via um Drex, a gente vai ter um veículo ou um imóvel sendo trocado automaticamente. Você pode, como ela é programável, você pode restringir possibilidades. Então, se você está falando, por exemplo, de um recurso de uma Bolsa Família ou algum outro tipo de mecanismo de incentivo ou de bolsa do governo, ela pode ser limitada para apenas poder comprar determinados itens. Então, você tem uma série, fora uma outra série de capacidades que aí quando a gente emenda na questão imobiliária, como o Fábio bem falou, para você colocar uma fração de um imóvel, de um veículo como garantia numa operação de uma forma muito mais fácil e tal, isso é possível. Só que, para que isso seja possível, a gente tem uma série de outros atores que atuam, que estão dentro desse mercado, como quem faz os registros dos imóveis, o Detran, então, que estão todos também tentando entender onde eu entro nessa história para que a gente consiga, de fato, aproveitar o potencial que essa tecnologia permite. Então, temos uma fronteira muito promissora. Queria ouvir um pouquinho também da sua visão sobre isso, professor Flávio, e a gente possa fazer essa troca aqui também. Tá. Maravilha, Bruno. Eu entendo assim que sim, a gente está avançando bem aqui no Brasil, né, com projetos como o projeto do Drex, e tanto as duas principais instituições, né, no Brasil aqui que estão, digamos assim, desbravando essas possibilidades, né, por um lado o Banco Central, que olha um pouco mais para o tema, né, das VASPs, como você comentou, né, dos criptoativos, a regulamentação de quem opera nesse mercado, e aí tem toda uma regulamentação já bem estabelecida. E, por outro lado, nós temos a CVM, Comissão de Valores Imobiliários, que se preocupa com as ofertas públicas, né, hoje no mercado financeiro, todo produto financeiro para ser empacotado e oferecido pelos bancos, ele precisa, né, de determinadas licenças da CVM. Então, a gente está falando de todo produto de FDIC, CRA, CRI, LCA, letras de crédito, fundos imobiliários, todos eles têm que passar pelo crivo da CVM. As duas instituições, tanto o Banco Central quanto o CVM, já estão, né, nas mais de uma rodada do que a gente chama, né, Bruno, do sandbox regulatório, que é acomodar empresas, e a maioria as fintechs aí que você, Bruno, conhece também, que são empresas que têm ideias inovadoras, que têm pretensão de levar ao mercado produtos e serviços diferenciados, mas que ainda não encontram espaço regulatório para oferecer de forma pública, né? Então essas empresas são elegíveis, né? As instituições elas criam, né, esse sandbox para acomodar essas empresas, fazem uma seleção e a empresa ela tem a permissão para operar com um pouco mais de liberdade, ao mesmo tempo que CVM, Banco Central, aprendem, né, como funciona a tecnologia e estabelecem um diálogo e parabéns para as nossas instituições, Bruno, que as duas estão muito abertas a aprender, a entender como funciona. Isso é importante porque, como tu bem disseste, a tecnologia ela vem antes. Nós vimos isso há 10 anos atrás, né, quando o Uber chegou
da noite para o dia aqui no Brasil e não tinha regulamentação para tomar. Todo mundo viveu aquela briga, né, do Uber com o modelo tradicional de táxi, todo mundo viveu a discussão do como é que tributa streaming de Netflix e de outras plataformas, mas a tecnologia vem antes, né? Então não vai ser diferente aqui no nosso mercado. Então, acho que aqui eu queria valorizar o tema do sandbox, do interesse dessas instituições em aprenderem, né, e regular ao mesmo tempo, né? Nessa linha, tu já comentaste, né, da regulamentação guarda-chuva do Banco Central, a CVM fez também, né, uma publicação, né, uma reedição de uma normativa, né, que agora ela se chama CVM 88, que ela regula, né, plataformas eletrônicas para ofertas públicas de valores imobiliários. E aí você pode tratar o equity, né, participação, por exemplo, em pequenas empresas, você pode trabalhar recebíveis, né, então toda aquela linha de certificados de recebíveis do agronegócio, CRA, do mercado imobiliário, CRI, né, recebíveis, né, certificados de recebíveis de qualquer ordem, tudo isso já pode hoje, já pode e já é regulado aqui no Brasil, né, tokenizar e oferecer publicamente, né, de forma pública para varejo. Quer dizer, qualquer investidor hoje já pode comprar de uma forma regulada, né, um criptoativo que é um token que representa um recebível judiciário, recebível, né, futuro de alguma operação do agro, do imobiliário. Isso é extremamente poderoso e interessante, né? Assim como lá no passado, eu lembro, Bruno, em 2017, quando deu o primeiro grande boom do Bitcoin, né, quando ele chegou lá em 20 mil dólares de cotação aqui no Brasil, foi talvez o ano que o Bitcoin foi mais celebrado, e aí tinha aquela discussão da regulamentação, se pode, se não pode, das exchanges, como é que funciona, declara ou não declara. Isso está sacramentado já no Brasil, já se sabe muito bem que pode, que é regulado, que é justo e necessário e correto pagar imposto sobre isso, enfim, aqui no Brasil nós estamos sobre essa regulamentação, então eu sempre digo que isso é muito positivo. E hoje a gente vê né, o que lá atrás era para criptomoedas, agora já para criptoativos do mercado financeiro. Né? E isso é um movimento que a gente vai seguramente ver. Né? Conectando um pouco com o que tu disseste do Drex, por que eu acho que o Drex estar à nossa disposição é importante? Porque eu vou dar um passinho atrás, que nem você deu um passinho atrás antes, Bruno, para dizer o seguinte: quando a gente está no mercado tradicional, não programável, a gente usa o dinheiro tradicional do sistema tradicional. Né? Quando a gente quer operar nesse mercado do dinheiro programável, né, em operações e transações on-chain, vamos trazer uma expressão nova aqui, Bruno, transações on-chain que acontecem em blockchain, a gente precisa um dinheiro on-chain, a gente precisa ter o dinheiro operando na plataforma tokenizada ou nas plataformas tokenizadas. Esse processo do dinheiro tradicional, né, virar dinheiro on-chain é o que a gente chama de on-ramp. Então a gente pega lá reais, vai lá numa exchange, troca por Ether, por exemplo, né, os ETHs lá, os Ethers, né, da rede Ethereum, e aí eu estou com, né, um dinheiro on-chain para poder operar numa transação de mercado imobiliário, seja ele qual for. Depois eu quero, né, desse dinheiro on-chain, se eu quero voltar a ter reais, eu preciso fazer o off-ramp, né, que é voltar a fazer a transação para cá. Isso aqui gera custo de transação. Né? Tarifa para subir, tarifa para descer, tarifa para subir, tarifa para descer. Né? O Drex ele é tão importante para nós porque nesse mercado tokenizado a gente já vai ter o nosso dinheiro digital do Brasil tokenizado. Não tem mais um ramp of ramp. A gente vai, eu digo sempre, né, Bruno, assim que em breve nós vamos ter nos nossos apps lá do banco, né, o saldo em reais e o saldo em Drex. Também representa real, né? Um Drex é um real, né, em tese, né? Mas a gente já vai ter o dinheiro programado na nossa conta. A gente já vai poder fazer operações de compra e venda de ativos tokenizados, pagando e recebendo em Drex. Isso vai ser tão rápida essa transação, né, do dinheiro, do real tradicional para o real digital, né, para o Drex, como foi do Pix para o DOC, né, como foi a mudança do Pix para o DOC. Então eu vejo assim um cenário absolutamente favorável
para a inovação, para as fintechs, para novos modelos de negócio, para repensar os modelos tradicionais, e é um pouco do que a gente vive, né, Bruno? Você mais do que eu, né, quando você vai nas suas consultorias e né, nos seus trabalhos com as fintechs, aí você pode falar um pouco do que você tem visto, assim, de aplicações diferentes, modelos novos aí que você tem acompanhado. Muito legal, professor Fábio. Acho que teve uma visão ampla bem interessante e vale contrastar também o que a gente tem de realidade, né? Assim, o contexto brasileiro, quando a gente pensa no que está sendo feito aqui, a gente está falando dessa realidade on-chain para a nossa própria moeda, isso sendo colocado pelo Banco Central e um movimento ordenado para que as instituições transformem a sua infraestrutura para que isso seja possível. Tudo isso que a gente está falando, ele já muito do que a gente está falando aqui de realidade programável, de dinheiro programável, ela já é possível. Quando você pega o mercado norte-americano, por exemplo, tem vários players, várias empresas de mercado que estão oferecendo aí essas capacidades. Mas é totalmente diferente quando você vê de dentro do mercado financeiro tradicional esse impulso do regulador para transformar a infraestrutura, para conectar esse negócio todo. Né? Então, quando a gente vê isso aqui no Brasil, a gente sai muito na frente. Eu tenho falado com alguns especialistas que eles falam assim, uma vez que o Drex de fato estiver rodando e a gente pega todo o volume de fluxos financeiros, ativos financeiros que a gente tem tokenizados dentro dessa rede, a gente vai ter potencialmente a maior blockchain do mundo. Isso é, quando a gente pensa em potencial de tudo que esse mercado, quando a gente pensa assim, quanto que o mercado cripto, principalmente quando a gente analisa os criptoativos que tem aí, né, quantos trilhões eles representam, é, vis-à-vis do mercado financeiro tradicional, aí você pensa, quando conecta uma coisa na outra e passa a operar dentro dessa rede, a gente tem potencialmente uma das maiores blockchains do mundo. Então, é realmente muito transformador. Tem muita gente que pergunta, Bruno, mas dá alguns exemplos práticos, né? Os exemplos práticos que a gente vê até mesmo quando a gente espirra isso, né? Coloca isso dentro da questão dos produtos financeiros. Então, produtos de investimento que você pode desenvolver e construir, né? Poucas pessoas às vezes têm essa visão de cozinha para dentro, né? De dentro da cozinha aqui, das instituições financeiras, por exemplo, para estruturar um certificado de recebíveis do agronegócio, certificado de recebíveis imobiliários. Quando você opera hoje para fazer isso, você tem vários sistemas interagindo, você tem vários intermediários, e isso implica num custo, implica inclusive num volume mínimo necessário para você emitir um produto desse. Quando você traz isso para uma infraestrutura como essa, você dilui custo e você consegue fazer um produto desse parar de pé num valor menor. E isso faz com que a gente consiga ter um alcance maior desse produto. Né? Então, isso é um exemplo, né? A realidade mesmo de a gente poder, eventualmente, no futuro, no mercado, com a capacidade tecnológica já possível, a gente precisa resolver do ponto de vista de regulamentação e de mecânica de mercado, mas eu ter um título ou uma ação tokenizada e poder mandar para a pessoa no final de semana. Né? Então, isso é uma capacidade que, eventualmente, a gente vai poder conseguir chegar lá. Né? E tudo parte desse elemento, uma vez que a gente pega na base do mercado, as grandes instituições, elas já estão tombadas para essa infraestrutura, a coisa se conecta muito mais fácil e, como o professor Fábio falou, o potencial de desenvolvimento de novos negócios ou de aperfeiçoamento de mecânicas já existentes, ele é gigantesco e faz aí, novamente, com que o Brasil esteja à frente de outros países, como até os próprios Estados Unidos, que estão ali patinando em várias discussões em relação a isso. Então, eles estão ali mais protecionistas, inclusive em relação à criação do CBDC, tem muito movimento contrário. Eu entendo que para algo virar mainstream, ou seja, para algo chegar ao grande público, ele tem que passar pelo mercado tradicional. E uma vez que o regulador coloca isso, ele não vai anular o mercado que já existe da criptoeconomia, mas sim criar ali um potencial de conexão que é muito poderoso e que pode aí somar forças nesse movimento de transformação e repaginação do mercado financeiro. Ou seja, professor, tem espaço até para um segundo episódio aqui, com tantas novidades que a gente ainda vai encontrar nesse mercado, né? Então, agradeço novamente aos professores por terem aceito o nosso convite de participar desse MBA Cast. E antes da gente finalizar, professores, eu gostaria de convidá-los para deixar uma mensagem final e, como eu sempre faço aqui no MBA Cast, deixar também uma reflexão, uma sugestão para quem está entrando agora nesse mercado, para quem quer aprender mais. Então, convido primeiramente o professor Fábio para deixar essa mensagem para a gente. Bom, Amanda, obrigado mais uma vez aqui
pelo convite. Professor Bruno, foi ótima conversa e, de novo, assim, poderíamos estendê-la. Talvez o tema de casa da Amanda aqui não é pensar num próximo episódio, mas é pensar em criar uma série na nossa, Bruno, para poder dividir em vários episódios a série, né? Seja bem-vindo à criptoeconomia e como a sua vida vai mudar a partir de agora, né? Nas minhas aulas, né, no MBA, eu sempre digo para os alunos assim, me procura lá no LinkedIn para a gente continuar a conversa. E quase todos os dias, hoje, inclusive, duas pessoas me procuraram dizendo: eu sou aluno lá, vi tua aula, adorei a tua aula e quero fazer o trabalho contigo, quero entender mais, quero aprender mais. Então, assim, o primeiro passo para tentar entender um pouco mais, né, Bruno, o que está acontecendo, é estudar, né, assim, provavelmente a tua realidade, ela também é essa, Bruno, assim, faz 10 anos que eu todos os dias aprendo algo, né, sobre blockchain, criptoeconomia, quer dizer, é ficar atento, é ler, é estudar, é comprar o livro do Bruno, né, e ler o livro para, né, para pegar os atalhos, né, Bruno, que você já fez, né, a ideia de um livro bom é sempre isso, né, quer dizer, você, né, disseminar de uma forma facilitada para quem quer acelerar o aprendizado. Então, assim, os MBAs da instituição, eu tenho sido convidado para vários deles para falar de criptoeconomia, blockchain, quer dizer, o tema está quente, está aquecido, não é opcional, né, assim, você não vai ter opção, eu acho que eu não vou querer entrar nesse mercado, você vai entrar, né, e você precisa saber um pouco dele, quanto antes você souber, mais você vai aproveitar, mais oportunidades você vai criar, mais espaços de inovação, de empreendedorismo você vai ter. Então, obrigado, professor Bruno, obrigado, Amanda, pelo convite. Eu estou super à disposição para o próximo episódio. Eu gosto dessa ideia da série, hein, professor? Não vai dar ideia que a gente aceita. Obrigada, professor. E aí, Bruno, o que que você tem para deixar de mensagem aqui? Antes de mais nada, obrigado, então, aí, professor Fábio, por essa discussão, e a Amanda, pessoal aqui do MBAcast. Acho uma troca super rica e necessária, tá? O que eu coloco é o seguinte: muitas vezes aí eu faço também um pouco da minha visão, olhando de quem trabalha no mercado financeiro em diferentes posições, mas assim, muitas vezes, pessoal, a gente não, entre aspas, não tem tempo para ficar olhando para o que está acontecendo. A gente está ali, é como estar num trem, você está olhando para dentro e está passando um monte de coisa aqui na janela, a paisagem está mudando, né? E você tem que estar ligado em relação a isso. Como o professor Fábio falou, não é opcional, é algo que, inclusive, vai fazer parte do léxico do mercado financeiro, assim como a gente fala de CDI, taxa Selic, a gente vai falar de criptoeconomia, um profissional que atua no mercado financeiro, ou com finanças, ou em controladoria, vai ter que entender e saber que bicho é esse, e eu acho que a hora é agora, assim como várias dinâmicas mudaram recentemente. A gente não sabia nada sobre Pix, Pix veio, mudou muita coisa, mas esse movimento é ainda maior de transformação e mexe com muitos pilares que a gente tem no mercado. Então, fica atento em relação a isso, consuma conteúdos como o MBA Cash que a gente tem aqui. Novamente, o professor Fábio já deu a dica, mas também tem o meu livro, que é a Era da Criptoeconomia. Quando eu falo isso, tem um prefácio do Don Tapscott, que é um especialista global também, que é amigo meu, que tive a honra dele escrever o prefácio do livro. Então, assim, tem bastante fonte hoje disponível, e mais cedo do que vocês imaginam, todo esse mundo de coisas que a gente falou vai estar batendo na tua porta e vai fazer parte do teu dia a dia. Então, fique atento. E se você quiser me acompanhar, sempre também peço o LinkedIn, a minha rede principal. Então, se você procurar Bruno Diniz, e se colocar fintech, vai ser fácil me encontrar por lá. E também no Instagram eu também acabo falando algumas coisas, mas o LinkedIn ele tem mais capacidade de troca e de colocar mais informações e artigos e vídeos lá. Mas foi um prazer novamente. Obrigada, professores. Então, gente, vocês têm aí 3 tarefas de casa, hein? Primeiro, adicionar os professores aqui. Pode marcar o professor Bruno, o professor Fábio também. O professor é Fábio Junges, né, prof? A gente coloca aqui na descrição do nosso MBA Cast para vocês acessarem. Também a rede do MBA Hospesal, que pessoal, porque lá saem novidades todos os dias. Essa é a primeira tarefa. A segunda, assistam também os outros MBA Casts de outros temas. Tem outros que são relacionados ao tema de finanças e controladoria que estão super interessantes. Adorei mesmo o bate-papo que eu tive com os professores Lucas e Thalita. Acho que vocês vão gostar para complementar o que a gente falou aqui hoje.
E a terceira tarefa de casa, como eu sempre falo, é aplicar alguma coisa. O que você escutou aqui hoje que foi diferente? Você pode compartilhar com um amigo, com uma pessoa conhecida, com alguém da sua equipe, ou algo que você não sabia e que, nossa, te deixou uma pulga atrás da orelha? Então, esse é o momento de você colocar em prática. Não deixa só na teoria e não confia na sua memória. Vai além e realmente faça esse conteúdo valer dentro do seu cotidiano. Pessoal, agradeço a atenção de vocês. Mais uma vez agradeço a equipe do MBA Hospital, que é os professores, e a gente se encontra em outro MBA Cast. Até mais. Tchau, tchau.